Já sentiu que o mundo está mergulhado em caos, orgulho e rebeldia? E se a origem de tudo isso for mais antiga do que imaginamos? Antes de ser conhecido como Satanás, Lúcifer era o mais belo dos anjos, a estrela da manhã. Criado com esplendor e sabedoria, ele habitava os altos céus, até que seu coração foi corrompido pelo orgulho. Quis ser como Deus, quis o trono divino. Textos como Isaías 14 e Ezequiel 28 revelam as raízes dessa rebelião celestial, interpretadas por séculos como referências à queda de um anjo de luz. A partir dessa revolta, um terço dos anjos o seguiu, e a guerra espiritual começou. Curte temas como anjos caídos, mistérios bíblicos e espiritualidade oculta? Então deixa o like, ativa o sino e se inscreve agora, que estamos só começando a desvendar o invisível. Sua queda não foi só dele, foi o início do maior conflito entre luz e trevas da história cósmica. Por que o mundo parece cada vez mais obcecado por poder, beleza e guerra? Será que essa corrupção começou muito antes da história humana? Azazel não foi apenas um anjo caído. Ele foi o portador da ruína, o ser que trouxe o mal diretamente para dentro da civilização. Segundo o livro de Enoque, um texto apócrifo rejeitado por muitos concílios, Azazel era um dos líderes dos vigilantes, um grupo de anjos que desceu à terra, quebrou os limites divinos e tomou mulheres humanas como esposas, gerando os temidos nefilins. Mas sua influência foi além da genética. Azazel ensinou aos homens a forjar armas, fabricar espadas, criar armaduras. Às mulheres, ensinou cosméticos e encantos, incitando a vaidade, a sedução e a competição. O resultado? Corrupção moral, guerras, idolatria, caos social. A terra se tornou impura e Deus decidiu agir. Azazel foi aprisionado, selado em um deserto escuro, condenado até o dia do julgamento final, mas sua marca continua viva no comportamento humano. O que acontece quando o conhecimento é dado antes do tempo? Azazel nos lembra que nem todo saber liberta, alguns destroem. Já teve medo da morte? Já se sentiu tentado por algo que sabia que destruiria sua alma? Há um ser por trás desses sentimentos, um anjo caído que caminha entre a punição e a sedução. Seu nome é Samael, e sua história é uma das mais enigmáticas entre os anjos caídos. Em algumas tradições, ele é o anjo da morte, encarregado de separar a alma do corpo. Em outras, é o tentador, o acusador da humanidade, um ser de dualidade, executor da justiça divina e adversário espiritual. No Talmude e em tradições místicas, Samael é visto como aquele que aponta os pecados humanos diante de Deus, um promotor celestial. Mas também é associado à serpente do Éden, a entidade que seduziu Eva a comer do fruto proibido. Ele é o veneno e a punição, a tentação e a consequência. Sua espada é descrita como envenenada. Seu nome pode significar severidade de Deus ou veneno de Deus. Ao contrário de Lúcifer, que caiu por orgulho, e Azazel, que ensinou segredos proibidos, Samael age nos bastidores, testando os justos, incitando os fracos, cobrando os erros. Ele é a personificação da justiça severa, e sua função é tão necessária quanto temida. Ele lembra que a morte é inevitável e que nossas escolhas definem nosso fim. Ele está presente em cada dilema moral, sussurrando em nossos ouvidos. E se você experimentasse só uma vez? Mas será que ele é apenas um agente do mal? Ou um instrumento da justiça divina? Já fui enganado por alguém em quem confiava? Às vezes, o maior mal não grita, ele sussurra. E esse sussurro tem um nome: Belial. Entre os anjos caídos, Belial se destaca não pela força, mas pela astúcia. Seu nome vem do hebraico e significa sem valor, mas sua influência é profunda e silenciosa.
Ao contrário de Lúcifer, que caiu por orgulho, ou de Azazel, que ofereceu conhecimento, Belial corrompe com mentiras. No livro de Enoque e no testamento dos 12 patriarcas, ele aparece como líder de rebeldes celestiais e semeador do caos moral. Belial atua onde poucos percebem, nos sistemas, nas instituições, nos corações. Ele não precisa atacar, ele apenas torce a verdade até que ela perca o sentido. Seus métodos são insidiosos. Ele manipula, divide, disfarça. Seus métodos são o engano, a hipocrisia, a dúvida e o desejo mascarado de bondade. Ele transforma o erro em virtude e faz com que o mal pareça belo. Em obras como O Paraíso Perdido, de John Milton, Belial é retratado como um demônio eloquente que convence sem levantar a voz. Sua presença é uma ameaça constante à fé, à verdade e à justiça. Belial é o eco da dúvida que nos faz hesitar, a semente da mentira que destrói lentamente. Quando ele fala, não percebemos, até que seja tarde demais. E se a mentira mais perigosa for aquela que parece verdade? Você já sentiu que está lutando contra algo invisível, imenso, fora de controle? O caos tem nome, e esse nome é Leviatã. Nos textos sagrados, ele não é apenas um monstro, ele é a encarnação do caos primordial, a força bruta que desafia a ordem divina. O livro de Jó, capítulo 41, descreve Leviatã como uma criatura marítima colossal, de pele impenetrável, dentes afiados e fôlego flamejante. É o terror das profundezas, o medo que mora no desconhecido. No livro de Enoque e em tradições apocalípticas, ele aparece como um dos grandes inimigos de Deus nos tempos finais. Algumas correntes o associam à besta do abismo, descrita no Apocalipse, um ser destinado a ser destruído na batalha final entre o bem e o mal. Leviatã representa a desordem que ameaça engolir o mundo. Guerras, colapsos, medo, destruição. Ele não apenas devora corpos, mas devora sistemas, fé e esperança. Enquanto Lúcifer representa a soberba, Azazel a corrupção e Belial a mentira, Leviatã é o colapso de tudo, a quebra da harmonia cósmica. Ele é o rugido dos mares quando a ordem divina é desafiada. Mas, e se o caos não puder ser vencido? E se só puder ser contido? Entre os nomes que marcaram a história dos anjos caídos, Mamon ocupa um lugar silencioso, porém devastador. Ele não levanta exércitos, não seduz com mentiras, não devora reinos. Ele compra almas. Mamon é frequentemente associado à ganância, ao amor ao dinheiro e ao desejo insaciável por bens materiais. Diferente de Lúcifer ou Leviatã, Mamon atua no cotidiano, nas escolhas, nas ambições, no desequilíbrio entre o querer e o ser. No Novo Testamento, Jesus afirma: "Não podeis servir a Deus e a Mamon." Mateus 6, 24. Aqui, Mamon já não é apenas um conceito, é uma entidade, uma força espiritual capaz de rivalizar com o próprio Criador no coração humano. Seu domínio se espalha nas estruturas econômicas, nas desigualdades sociais e na busca desenfreada por status. Ele é o Senhor invisível das tentações modernas, que promete conforto, mas cobra com a alma. Em textos esotéricos e tradições ocultistas, Mamon é tratado como um príncipe do inferno, guardião das riquezas e símbolo da perdição espiritual causada pela idolatria do dinheiro. Ele mostra que nem sempre o mal se apresenta com garras ou fogo. Às vezes ele veste terno, oferece lucros e pede sua consciência em troca. E você? Até onde estaria disposto a ir por algo que brilha? O livro de Enoque
é uma das chaves mais antigas e misteriosas para compreender a origem e o impacto dos anjos caídos. Rejeitado por muitos concílios e excluído da maioria das Bíblias cristãs, esse texto apócrifo carrega revelações que mudam tudo o que conhecemos sobre a guerra espiritual. Nele, conhecemos os vigilantes, anjos enviados à Terra para observar os humanos, mas que acabaram se apaixonando pelas filhas dos homens. Da união proibida entre eles, nasceram os nefilins, gigantes violentos que corromperam a criação. Entre esses vigilantes, nomes como Azazel, Semjaza e Belial se destacam como líderes da rebelião celestial. Azazel, por exemplo, ensinou aos humanos o uso de armas e cosméticos, destruindo tanto a paz quanto a inocência. Por causa disso, Deus envia os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel para julgar os anjos transgressores. O livro narra suas prisões, o castigo dos nefilins e a promessa de uma purificação futura. O livro de Enoque fornece detalhes que não estão na Bíblia tradicional, mas ecoam em outras tradições, tanto no judaísmo místico quanto em interpretações cristãs. Mas o que mais esse livro revela sobre o conflito eterno entre o céu e a terra? Na próxima parte, mergulharemos no impacto dos anjos caídos sobre a humanidade. A presença dos anjos caídos não se limitou ao mundo espiritual. Suas ações deixaram marcas profundas na Terra. Marcas que moldaram culturas, crenças e até comportamentos humanos. De acordo com o livro de Enoque, os vigilantes ensinaram aos homens a forjar espadas, lanças e escudos. Antes disso, a violência era rara. Depois deles, a guerra se tornou parte da natureza humana. Azazel introduziu a metalurgia e a vaidade, ensinando às mulheres o uso de adornos e encantos, o que gerou obsessão pela aparência e pelos prazeres efêmeros. Outros anjos caídos ensinaram astrologia, magia, envenenamento e artes ocultas. Sabedoria que, fora do tempo e propósito divino, se transformou em instrumentos de dominação e destruição. O conhecimento, quando corrompido, se torna uma arma contra o próprio homem. A união proibida entre anjos e humanas também gerou os nefilins, seres híbridos, gigantes e sedentos de poder. Eles oprimiram a humanidade, instaurando o caos e a violência em escala global. A partir desses eventos, o mundo jamais foi o mesmo. As tradições contam que Deus, vendo a corrupção da humanidade, decretou o dilúvio para limpar a terra. A herança dos caídos, porém, ainda ecoa. Seriam essas figuras apenas mitos? Ou ecos de um passado sombrio que ainda molda o presente? A rebelião dos anjos caídos chegou a um ponto insustentável. A terra estava mergulhada em corrupção, violência e caos. Os nefilins, filhos dos vigilantes com mulheres humanas, haviam se tornado tiranos, gigantes descontrolados que devoravam tudo, até mesmo pessoas. Diante da destruição crescente, Deus decretou o julgamento. O livro de Enoque narra que os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel receberam ordens diretas: prender os anjos rebeldes e purificar o mundo. Azazel foi lançado no deserto, acorrentado sobre montanhas afiadas, coberto por trevas eternas até o dia do juízo. Semjaza, líder dos vigilantes, foi obrigado a assistir à morte dos próprios filhos nefilins, um castigo mais cruel do que a própria prisão. E então, veio o dilúvio. Não apenas uma tragédia natural, mas uma resposta espiritual. Uma reinicialização da criação. A humanidade seria salva através de Noé, um homem justo em meio à corrupção generalizada. O livro de Enoque descreve o dilúvio como um fim de uma era dominada por poder proibido. Um lembrete de que nenhuma rebelião contra Deus permanece impune. Mas os anjos caídos foram realmente derrotados ou apenas silenciados à espera de um novo tempo? Mesmo aprisionados ou destruídos, os anjos caídos deixaram um rastro que ainda ecoa pela história.
Mais do que lendas, eles simbolizam forças espirituais ativas. O orgulho de Lúcifer, a corrupção de Azazel, a mentira de Belial, o caos de Leviatã e a ganância de Mamon ainda se manifestam, disfarçados na vida moderna. Em muitas tradições, essas entidades não representam apenas personagens do passado, mas arquétipos espirituais que desafiam a alma humana. O desejo de ser como Deus, a busca pelo conhecimento sem ética, o fascínio pela aparência, o poder sem limite, a riqueza sem propósito. O conflito entre luz e trevas não terminou. Ele acontece dentro de cada um de nós. Cada escolha, cada tentação, cada desvio da verdade pode ser o eco distante da rebelião que começou no céu. Os textos antigos, como o livro de Enoque, o Apocalipse e escritos místicos, nos alertam. O tempo da purificação virá novamente. E quando vier, será que estaremos preparados? Que essa jornada pelos anjos caídos te ajude a enxergar além da superfície e a refletir sobre as batalhas invisíveis ao nosso redor. Gostou desta série? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre temas espirituais, profecias ocultas e mistérios da Bíblia. Deixe nos comentários qual desses anjos mais te impactou e por quê.